Bom dia, amados irmãos em Cristo. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Então hoje eu venho desejar um bom dia para você, amado irmão, que é templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus por esta manhã, por este dia, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Louvado seja o nome do Senhor por cada amado irmão em Cristo que está aqui juntamente comigo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós que estamos em busca de aprender a cada dia a palavra do Senhor e também, amados, segui-la. Nos espelharmos na palavra do Senhor e querermos a cada dia sermos igual a Cristo. Amém? Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Louvado seja Deus pela sua infinita graça, pelo seu perdão sobre os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por nos amar tanto e pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, nesta manhã eu venho interceder pela vida de cada amado irmão em Cristo, Pai. Que o Senhor venha estar abrindo as nossas visões espirituais, Senhor, e que possamos enxergar, Pai, que não somos mais escravos do pecado, Senhor. Que todas as manhãs, Senhor, ao acordar, busquemos te servir, Pai, te servir em excelência, Pai, te servir em todos os instantes, em todos os momentos, porque o Senhor é digno, Pai, que nós o servimos, Pai. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, pela infinita misericórdia, pelo infinito amor, pela infinita graça, pelo infinito poder, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. E nesta manhã, amado irmão em Cristo, eu venho aqui compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês, aos nossos corações. Que o Espírito Santo venha estar nos tocando e que essa palavra venha estar sendo verdadeiramente ministrada em nossos corações. Amém? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 ao 23. Amém, amados? E antes de ler essa palavra, eu tenho duas perguntas a ser feitas. E que você esteja verdadeiramente meditando nesta palavra. A quem servimos? O pecado ou a Cristo? Então, que você possa, nesta manhã, neste dia, se perguntar: a quem eu sirvo? Eu sirvo ao pecado ou eu sirvo a Cristo? Amém? E esta palavra de hoje, nós vamos aprender isso, amados. Paulo vem nos ensinar. Amém? Então, a palavra do Senhor em Romanos 6, versículo 12 ao 23, diz assim: Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida nova. Portanto, ofereça seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornam escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando éramos escravos do pecado, estávamos livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna.
E por último, o versículo 23 diz assim, amado irmão: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra, amados. Amados, Paulo aqui ordena que nós não devemos, deixar o pecado controlar o nosso modo de vida, né? O que sugere que, embora tenhamos uma escolha, o pecado, de fato, pode nos controlar, mesmo que sejamos cristãos, não é verdade? Ele pode controlar. É possível que cristãos, amados, se tornem escravizados, viciados, aprisionados pelo pecado. É possível ter uma vida tão repleta de mal a ponto de o Senhor nos tirar da terra como disciplina. Isso é verdade, isso é bíblico. Essa é a doutrina da carnalidade e trata-se de uma doutrina que precisa ser entendida. As pessoas, amados irmãos, às vezes veem um indivíduo sobre o poder do vício e dizem, se ele está nesse cativeiro, se ele está nessa sujeira, então, obviamente, não pode ser cristão. Onde você encontra apoio para isso nas Escrituras? Paulo, amados, ao contrário, sugere, o contrário. Um crente pode também tornar-se escravo de coisas como a ganância, a preguiça, a inveja, a cobiça, Mas recebemos a ordem de não sê-lo e temos, amados, a promessa de que o poder de Deus está sempre presente para nos ajudar a encontrar a liberdade dessa escravidão. Então, o poder de Deus está sempre presente para nos ajudar a encontrar essa liberdade dessa escravidão, desses pecados, amados, Não deixe, amado irmão, que seu corpo seja reino do pecado, que seu corpo se torne instrumento do pecado. Então, nós não podemos permitir ser reino, ser instrumento do pecado. Paulo nos dá um sábio e verdadeiro conselho. Entregue-se inteiramente a Deus. Sejamos instrumentos para fazer tudo o que é certo aos olhos do Pai. E tudo para a sua glória, tudo para a sua honra, tudo para o seu louvor, sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo, amados, para a glória de Deus. Que o pecado conduz à morte, Paulo vem nos ensinar. Mas a obediência, amados, conduz a Deus, nos conduz à justiça de Deus, à vida de justiça. Amém? Aqui na palavra do Senhor, do versículo 16 ao 23, Paulo nos mostra que a nossa conduta de vida depende do mestre que escolhemos. Paulo diz que devemos escolher servir a justiça. Antes de o Salvador entrar em nossas vidas, nós tínhamos escolha. Quando Cristo veio, ele nos providenciou essa escolha. Você pode escolhê-lo como mestre de sua vida, amado irmão. Ou você pode retroceder e conceder ao pecado o domínio da sua vida. O que você quer? Você quer escolher como mestre de sua vida Deus, o Salvador? Ou retroceder, ao pecado, dar ao pecado o domínio da sua vida? Então aqui, Paulo nos mostra isso, A escravidão ele coloca como um exemplo, a usarmos, amados irmãos, para entendermos, que antes de Jesus Cristo trazer a justiça a todos nós éramos escravos do pecado, da impureza, da maldade. Agora somos escravos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que desejemos ser escravos de Deus, fazermos e buscarmos constantemente a santidade, que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, Senhor. Pois aqui a palavra do Senhor diz no versículo 23, amados, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nesta manhã, que neste dia, amados irmãos, nós desejemos ser escravos do Senhor, servir, adorar e exaltar ao Senhor. E esse poderoso Deus que nos trouxe a vida eterna em Cristo Jesus,
né? Seja, amados, o Senhor, né? Seja a nossa busca constante, amados. Que não nos deixemos, né, levar pelos pecados, mas que nós escolhamos viver em Cristo Jesus. Que escolhamos o Mestre sobre as nossas vidas e não o pecado. O domínio da sua vida está em Cristo. Amém, amados irmãos? Então é esta palavra que eu vim trazer nessa manhã, que o Espírito Santo veio ministrar aos nossos corações. E que tomemos posse, que entendamos que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então que possamos, né, querer a dádiva de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que, como a palavra diz, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher pelo pecado, mas o pecado traz a morte. E nós devemos a todos os dias desejar a vida eterna em Cristo Jesus. Então que sigamos, amados, que sejamos verdadeiramente escravos do Senhor e não escravos do pecado. Escravos do Senhor que nos conduz à vida eterna e não escravos do pecado que nos conduzirá à morte. Amém? Então esta palavra que o Espírito Santo veio ministrar aos nossos corações essa manhã, que nós tomemos posse e que nós busquemos a cada dia estar face a face com Deus, né? Busquemos ao Senhor, busquemos a vida eterna em Cristo Jesus e que nos afastemos do pecado, porque Ele só nos conduzirá à morte. Amém, amados? Então esta palavra, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento? Querido Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos na sua presença, Pai, nesta manhã abençoada, Senhor. E desejamos, Senhor, servi-lo, Senhor, de corpo e alma, Senhor, de espírito, Pai. Ô, Senhor, venha se fazer sobre as nossas vidas. Ô, Pai, nós declaramos nessa manhã, Senhor, que nós somos escravos de Ti, Pai. Que nós busquemos, Senhor, constantemente a santidade, Senhor, que nos conduz à vida eterna, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos afastar do pecado, Senhor, que nos traz a morte, Senhor. Oh, Pai, nós não devemos, Senhor, ser mais escravos do pecado, Senhor. Nós devemos, Senhor, viver em Ti, Senhor, em Cristo, que nos trouxe justiça, Senhor. Antes nós éramos condenados, Senhor, ao pecado. Nós éramos escravos da impureza, das maldades, Senhor. Mas através da morte de Jesus Cristo, Senhor, nós recebemos a justiça, Pai. Então que possamos entender isso, Pai, e a cada dia buscar essa justiça, essa vida eterna em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Afaste de nós, Senhor, abre as nossas visões espirituais, para que possamos enxergar aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Aquilo que nos leva à morte, Senhor. Oh, Pai, eu clamo pela vida do meu amado irmão em Cristo, pela minha vida, pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos esposos, esposa, filhos e filhas, Senhor, por toda a nossa parentela, Pai. Que possamos ser instrumentos, Senhor, para abrir a visão espiritual deles, Pai. A quem eles querem servir, a quem nós queremos servir, Pai. O pecado que nos trará a morte eterna, ou a Cristo Jesus que nos dá vida eterna. Oh, Pai, em nome de Jesus, que Seu Espírito Santo esteja nos tocando nesta manhã. E que possamos profetizar, Senhor. Que possamos ser instrumentos, que possamos ser servos e escravos de Ti, Senhor. Para mostrarmos, Senhor, para pregarmos o Teu amor, a Tua infinita misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Oh, Pai, eu apresento a vida daqueles que estão adoentados também, Senhor. Oh, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que realiza o impossível, Senhor. Nós também cremos que só por acordarmos, Senhor, já é uma graça, Senhor, já é uma bênção, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para realizar infinitamente mais do que aquilo que nós possamos imaginar, Pai. Então, se for da Tua vontade, Pai, esteja nesse momento curando, Pai, libertando, Senhor. Traga paz, Senhor. Traga ânimo de vida, Senhor. Em nome de Jesus, para cada família, para cada pessoa, Senhor, para cada servo, para cada amado filho Teu, Pai, nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus, Pai.
Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas. Eu te agradeço pela minha família, Senhor, a família que o Senhor me deu, Senhor. Que o Senhor esteja presente na minha família, na vida do meu marido, na minha vida, na vida das minhas filhas, Senhor, de toda a minha parentela. E também profetizo, Senhor, a sua presença sobre a vida de cada amado irmão em Cristo que está aqui, Senhor, comigo, compartilhando esta palavra. Oh, Senhor, resplandeça sobre as nossas vidas, Pai. Se faça presente, Senhor, em cada momento e nos mostre, Senhor, o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo esteja nos incomodando para aquilo que não te agrade e que esteja nos levando, Senhor, a lugares que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amado irmão? Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.